Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 3 de abril de 2024. Hoje quero mandar um super abraço para o Fernando Coutinho, de São Paulo, capital. Deus abençoe sua vida, feliz aniversário, nossas orações para você no dia de hoje. O evangelho de hoje nos coloca no caminho de Emaús. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O episódio do Evangelho de hoje é uma página exemplar para nos mostrar como o Senhor ressuscitado está, ainda hoje, presente na nossa vida de fiéis e como podemos encontrá-lo. Os dois caminhantes são, na realidade, figuras da igreja. Ela muda de coração, de rosto e de caminho quando encontra o Senhor na palavra e no pão. O centro da história é o Cristo morto e ressuscitado, diante de quem todo homem é sem inteligência e lento de coração para crer. Também nós poderíamos, como as mulheres e como Pedro, ir ao túmulo. Como eles, nós o encontraríamos vazio. O vivo, o vivente não está lá. Ele está nas ruas do mundo em busca dos seus irmãos perdidos. Ele os segue, os encontra, os acompanha para transformar a sua fuga de Jerusalém em uma peregrinação rumo ao Pai. Como os dois discípulos de Emaús, Cristo se torna próximo de todos nós. Ele nos encontra no nosso caminho cotidiano, como viajantes da vida, e se junta a nós no nosso caminho, onde quer que vamos. Ele não se afasta de nós, mesmo que nos afastemos dele. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, como nos diz Lucas, capítulo 5, capítulo 19. O próprio Cristo nos explica as Escrituras e nos abre os olhos. Mesmo que permaneça invisível, nós o percebemos com os olhos da fé. Todos podem alcançá-lo através do anúncio que o revela ressuscitado e do gesto do partir o pão. Palavra e pão são os sinais que ele permanece no seu espírito, no nosso espírito, e na nossa carne, são o viático da igreja até o fim dos tempos. A palavra e o corpo de Cristo nos assimilam a ele, dando-nos o Espírito, que é a força para vivermos como filhos do Pai e irmãos entre nós. A mensagem da ressurreição avança através da celebração da Eucaristia. É aqui que a igreja experimenta que Cristo está vivo. O anúncio da ressurreição, aberto com desconfiança no início da história, depois do encontro com Cristo, que aplica as Escrituras e parte o pão, é transmitido de uma igreja a outra com participação e alegria até os dias de hoje. Santas Irene, Quíonia e Ágape. Irene, Quíonia e Ágape, irmãs, nasceram no final do século III, aparentemente em Tessalônica, na Grécia, mas residiram próximo a Aquileia, cidade do norte da Itália. De família pagã, haviam se convertido ao cristianismo. Órfãs muito cedo, permaneceram juntas, dedicando-se sem se casarem a uma vida piedosa. Mantinham em casa vários livros da Sagrada Escritura e pregavam o Evangelho. Nesta época, o imperador romano Diocleciano, feroz perseguidor da igreja, proibiu, além da pregação, a guarda de escritos cristãos. Estes deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados, e seus donos teriam que sacrificar aos deuses pagãos ou morrer, em geral queimados junto com os escritos. Tendo sido denunciadas, as três irmãs foram perseguidas. Ágape e Quíonia, sendo capturadas primeiro, interrogadas, testemunharam sua fé, afirmando que na literatura cristã haviam encontrado o caminho para a vida eterna. Recusando as riquezas oferecidas para incensarem os falsos deuses, foram condenadas e queimadas vivas. Irene conseguira fugir para as montanhas, mas, presa no dia do martírio das irmãs, foi interrogada pelo governador da Macedônia, Dulcério. Inicialmente, ele a condenou à humilhação de ser desnuda e levada para ser violada num prostíbulo, mas, milagrosamente, ninguém ousou tocá-la. De novo interrogada, desta vez pelo imperador, Irene não abjurou sua fé e foi também queimada viva. As três irmãs sofreram martírio por volta do ano 304, tendo sido registrado que não temeram as torturas ou a morte. Santa Ágape é padroeira da cidade de Milão, na Itália. Senhor Deus, que concedestes às santas Irene,
ágape e quíonia, a plena fraternidade com vosso Filho, na vivência coerente com o significado dos seus nomes. Dai-nos, pelo intermédio delas, a mesma coragem de antes morrer que adorarmos as coisas mundanas, de modo a preservarmos o registro dos nossos nomes, que em vossa infinita bondade, desde sempre, escrevestes no livro da vida, o paraíso celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e que a presença do ressuscitado nos caminhos da sua vida, da nossa vida, anime o nosso coração e nos traga paz e a verdadeira alegria. Até amanhã.